Olá, galerinha! Voltamos com mais uma aula de arte. Na nossa última aula de arte, a gente falou um pouquinho sobre os jingles, que foi uma evolução no rádio, na forma de se fazer propaganda e de convencer o nosso telespectador ou o nosso ouvinte. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os podcasts, que foi um dos avanços da tecnologia, onde a gente consegue reproduzir ou produzir programas sonoros em casa e também divulgá-los na internet. As pessoas as quais nos ouvem nesses podcasts podem salvar os nossos conteúdos em seus próprios smartphones, celulares, computadores, né, em seus equipamentos, para ouvir mais tarde, sem a necessidade de um estúdio muito bem montado ou algo do gênero. A prof vai mostrar um vídeo para que vocês compreendam um pouquinho melhor o que é um podcast. Lembra-se dos antigos dias da TV e rádio? Todo mundo se juntava para se divertir. Os programas eram transmitidos em um horário específico, e se você não estivesse lá no horário certo, você perderia o programa. Bem, as coisas mudaram. Graças ao podcast, os horários dos programas não importam mais. Sempre que um novo programa é lançado, o podcast permite capturar o conteúdo e carregá-lo com você para escutar ou assistir depois, geralmente de graça. Isso faz os programas pessoais e disponíveis por demanda. Isso é o que faz o podcast, diferente da radiodifusão. Ele funciona ao estabelecer uma conexão entre um website e um computador. Assim, um novo programa fica automaticamente disponível quando lançado na net. Vejamos 3 razões por que o podcast está se tornando tão popular. 1. Todo mundo pode participar. Não há necessidade de satélites, torres de transmissão ou estúdios. A maioria das pessoas só precisa de um microfone, uma câmera, um computador e uma conexão à internet. Com isso, o usuário pode fazer seu próprio programa, que se torna disponível para todo mundo. Isso também significa que existe uma grande variedade de conteúdo. Pode ser um programa sobre ações na bolsa ou mesmo um programa sobre jardinagem, direto do jardim do seu vizinho. Sempre há um podcast com seus interesses. O ponto 2 são as inscrições. Isso significa que se você visita um site que tem um podcast legal, você pode clicar num botão e se inscrever para receber programas automaticamente. Tudo o que você precisa é uma ferramenta grátis chamada Podcatcher, como o iTunes, que acha uma maneira para acessar o programa. O programa torna-se seu, para que você assista quantas vezes quiser e onde você quiser. A terceira razão é a disponibilidade de equipamentos. Se você pode baixar o conteúdo para um computador, você também pode baixá-lo para um MP3 player ou um dispositivo portátil. Lembre-se, o podcast funciona em todos os tipos de equipamento, não só iPods. Então vamos ver o caso do Balu. Ele usa a internet todos os dias e também usa o ônibus para ir trabalhar. E ainda adora a cultura japonesa. Recentemente, ele achou um podcast de um casal oriental que mora em Tóquio. Depois de uma rápida visualização, ele se inscreve no site. Na mesma noite, enquanto dorme, um conteúdo inédito é baixado para seu MP3 player. Na manhã seguinte, ele está no ônibus escutando seus amigos de Tóquio, imaginando como seria comer o sushi mais fresquinho do mundo. Podcasting faz acontecer. Ele possibilita o casal do Japão criar um programa por um custo baixo. Ele possibilita ao Balu inscrever-se no programa e ter o conteúdo consigo. Podcast significa que nós não precisamos depender das mídias tradicionais. Agora, todo mundo pode ter seu espaço para mostrar sua vida e suas ideias. Muito bem, agora que vocês já sabem o que é um podcast, que é uma forma muito mais fácil de salvar alguns conteúdos dos quais você gosta. Eu sei que vocês fazem aí uso da tecnologia, das mídias. A gente vai ver um pouquinho um podcast da Carmen Miranda, uma artista que se vestiu de uma forma um pouquinho diferente, porém bem criativa e que inspirou muitas mulheres e muitas artistas nas décadas de 40 e 50, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí eu vou mostrar um podcast para vocês da Carmen Miranda, que vocês compreendam como é que funciona um podcast. Quem tiver interesse também pode ir lá no Positivo On. A gente tem vários podcasts lá sobre o conteúdo, inclusive. A gente tem podcasts da aula de história, da aula de arte, aliás, bem legais para serem seguidos. Posso disponibilizar o link.
Olha, esse é um dos podcasts da Carmen Miranda. Percebam que ele tem várias fases da vida dela aqui. Você vai clicando sobre eles e pode ler. E também pode ouvir, ó. Como aqui Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar eu vou deixar tudo para vocês sobre ouvirem, é só para vocês entenderem a como vida funciona. de Carmen Miranda e suas obras. Maria do Carmo Miranda da Cunha. Então você vai clicando aqui e vai Nasceu podendo ouvir ainda o que ela 9 fala de e fazer a fevereiro leitura, de certo? 1909. E aí, galera, lá na página 19, para encerrar a nossa apostila sobre a evolução do rádio, da televisão e dos podcasts, vocês têm essas duas questõezinhas que são pessoais para vocês poderem responder. Podem fazer uma pesquisa sobre a Carmen Miranda, pesquisar aí na internet para poder responder e eu vou cobrar de vocês daí na aula ao vivo para eu poder ver, certo? Então, por hoje é só da nossa aula. Vocês têm aula ainda hoje de matemática e a gente se vê daqui a pouco ao vivo. Beijo!